Salve galera, direto da Praia de Ipanema, nosso estúdio natural com o Marcelo Andrade, com o Marcelo Boscoli, eu, Carlos Matias, e esse é o episódio de número 73. A gente vai falar sobre o Circuito Mundial CT 2018, que começa agora, dia 11 de março, lá na direita perfeita de Snapper Rocks, que funcionou muito aí durante um furacão, não foi, Marcelo Boscoli? Altas ondas durante esse último mês lá na Austrália, Snapper e Kirra, principalmente Kirra, funcionaram muito bem. Cara, e essa etapa é uma etapa que muitas vezes a gente espera ver tubos, no passado a gente até viu, mas nos últimos anos tem sido muito difícil, normalmente uma etapa de marola e na onda que é considerada a onda mais lenta do circuito mundial. Então uma onda de performance lenta, que por outro lado pode ficar extremamente tubular e mudar tudo. Pois é, lenta na marola, né? Quando cresce, quando veio o furacão lá, o negócio foi pra frente, não é isso, Marcelo Andrade? Quando fica grande, tubular, é o paraíso para os regulares. Quando fica aquela marolinha lá, os backside, os goofs melhoraram muito. Você vê que o Mikel Lowe tinha ganho um campeonato há muitos anos atrás, aí só depois, quando o Medina conquistou, que os goofs começaram a fazer frente. E nos últimos 2 anos, o Matt Wilson ganhou num ano e o Owen Wright ganhou no outro ano. E o Matt Wilson ainda foi segundo nesse ano passado. Então, quer dizer, já equilibrou bastante e os goofs estão começando a levar uma certa vantagem. Outra coisa também, alguns anos atrás, na verdade, primeiro ano até que o Mineiro entrou no circuito, o campeonato ia para Duramba. Ele chegou aí para Duramba quando o mar estava pequeno. Só que por uma questão política, Snapper e Duramba são praticamente lado a lado, mas é bem na divisa do estado. Então o estado de Queensland patrocina, mas não quer botar a cereja no bolo do vizinho a 100 metros. Então mesmo pequeno, às vezes tem que rolar na marola cheia. E por falar em Duramba, cara, o vídeo do Medina, inacreditável. Eu acho que naquele tipo de mar de Duramba ali ia ser difícil qualquer pessoa vencer o Medina. Quem não viu ainda, não perca essa oportunidade não, dá uma olhada lá. Gabriel Medina treinando em Duramba, show de surf. Pois é, na esquerda de Duramba, né, dando, caraca, manobras aí bizarras, aéreos impressionantes. Agora, Marcelo Andrade, a gente vai começar o ano com um novo juiz-chefe. O Rich Porter saiu desse cargo. Agora, vai mudar o quê? Na minha opinião, nada. Assim, eu acho que o Rich Porter estava tendo uma pressão muito grande, não só do surfista brasileiro, mas de todos os surfistas. Desgastou muito a imagem dele, alguns resultados. Então, o que aconteceu? Eu acho que a WSL falou assim, ó, eu vou te dar um outro cargo para você, tipo ator de novela que fica um tempo, apareceu muito e tem que dar uma descansada na imagem. Acho que é mais ou menos assim. Então o Rich Porter vai descansar a imagem dele, vamos botar o novo head, o Pritamo, e ele, quem sabe, pode ter uma liderança maior e o julgamento, assim, não deslizar tanto. Mas são os mesmos caras e particularmente acho que dificilmente vai mudar alguma coisa. Então, partindo desse princípio, o Felipe continua sendo, então, um cara a ser batido lá em Snapper Rocks? Cara, da mesma forma que a gente falar hoje em dia de Margaret River, vai vir a imagem do John na cabeça. Se a gente falar de Snapper, vai vir a imagem do Toledo. Só que, infelizmente, não do Toledo do ano passado, de 2 anos atrás. O melhor surf apresentado até hoje naquele tipo de onda foi do Toledo de 2 anos atrás. E é isso que a gente espera ver dele logo nesse início de ano. Ele é o favorito. Esse ano tem muita onda boa para o Toledo. Talvez ele seja até o favorito ao título mundial. E essa etapa, especialmente, é uma etapa que favorece muito a ele, cara. Eu acho que ele é o favorito. Do lado dos backsides eu vejo Medina como favorito. E uma coisa assim, bacana da gente analisar esse ano também é que com a saída do Mick Fanning, eu entendo que realmente foi o fim dessa geração. Porque o Slater e o Joe Parkinson são os caras que não vêm disputando o título mundial há muitos anos. O Mick Fanning foi o último a ser campeão e a disputar o título mundial dessa geração. E o último que você ainda chegava, pô, de repente pode ser. O Joe Parkinson não vai ser mais campeão mundial, eu afirmo isso. O Kelly Slater, eu afirmo que se ele não trocar de prancha, também não vai ser campeão mundial nunca mais. E o Mick Fanning saindo, cara, a coroa vai ser disputada só pela nova geração, que é muito legal. Pois é, o Mick Fanning, cara, é um excelente atleta, uma pessoa maravilhosa, gente finíssima, o cara atende todo mundo, todos os atletas do Tour gostam dele. Ele vai fazer falta, né, Marcelo Andrade? Ou não? Cara, eu acho que ele vai fazer muita falta pelo profissionalismo que ele passa para toda essa geração mais nova.
mas eu acho que ele pode ser que não faça falta. Porque o que vai acontecer? Se ele for bem em snapper e for bem em bells, eu duvido que ele largue o Tour esse ano, mesmo tendo dito. Apostar. Porque é o seguinte, o Bid falou, eu larguei o Tour, não sei o que. Quando ele viu que ficou na portinha, o Bid, peraí. Eu quero correr. Se o Mick Fanning vencer uma das duas etapas e for bem na outra, amigo, ele vai pensar 10 vezes antes de dizer, não vou mais para Margarete. Eu acho que pode acontecer isso. Agora, se ele realmente tomou a decisão e não vai nem que ele ganhe as duas etapas, continuar no Tour, vai fazer muita falta pelo profissionalismo, pela pessoa que ele, assim, como é que eu posso dizer, significou para o esporte. Foi um cara que, além de ser um campeão, foi um exemplo para todo mundo. Bom, Marcelo Boscoli, nos últimos 3 programas que a gente lançou, que a gente falou aí dos top 34, né, 1 a 1, vocês aí debateram, falaram de cada atleta, ficou muito claro que a perna australiana que começa o Tour, que tem 3 etapas, é muito importante para o cara que vai brigar pelo título mundial, né? Você tem uns números legais para passar sobre isso? Cara, é fundamental, a gente sempre falou isso, aí eu, de curiosidade, fui dar uma olhada desde 2010 para agora. Na verdade, é fundamental. No começo ali, 2010, 11, nós só tínhamos 2 etapas na Austrália, hoje em dia a gente tem 3 etapas, o que torna mais importante ainda. Lembrando, galera, nenhum país no mundo tem nem 2 etapas. A Austrália tem 3 etapas. É muita vantagem para os australianos e nem assim eles têm sabido aproveitar isso. Cara, então de 2010 até hoje, só em 3 anos apenas, um surfista foi campeão do mundo, não venceu uma das etapas na Austrália. A gente teve o Mick Fanning, que foi campeão do mundo sem vencer a etapa na Austrália, venceu só uma etapa no ano. O Joe Parkinson também venceu só a última etapa do ano. E curiosamente, nos 2 anos, o Slater foi vice-campeão e com 3 vitórias em cada um desses anos. E o John John também, no ano retrasado, na sua vitória, foi a única vez que um surfista saiu da Austrália mal e conseguiu a vitória no título mundial. O John John saiu em 10º da Austrália. Fora isso, todos os outros títulos, Medina, John John, todos os outros títulos do Slater, o surfista tinha no mínimo uma vitória na Austrália para ser campeão mundial no final do ano. Então a Austrália é fundamental, não só pelos pontos que a vitória dá, mas também pela confiança que uma vitória dá e principalmente pela forma que os juízes olham e passam a ver você como possível candidato. Um detalhe também que me chamou a atenção, o John John foi campeão saindo em 10º, mas o adversário dele e o cara que não deixou espaço para ninguém na Austrália era uma grande zebra. Foi no ano que o Matt Wilson teve 2 vitórias. Se não fosse o Matt Wilson, tivesse sido um surfista mais acostumado às vitórias, dificilmente o John John teria sido campeão mundial. Então a Austrália é o platô decisivo de lançamento para o campeão mundial. Marcelo Andrade, a partir disso que o Boscoli falou, quem deve sair ali na frente? Algum surfista como John John, Mineirinho, Medina, Felipe, ou alguém da nova geração, alguém que está entrando novo, um time novo aí, pode sair bem dessa perna australiana brigando pelo título mundial? Bom, só corrigindo o que o Marcelo falou, nos Estados Unidos tem 2 provas, mas como a geografia do surf, o Havaí não é Estados Unidos, entendeu? A geografia do surf é separada, então eu vou considerar que ele está certo. Bom, na Austrália, cara, é difícil você dizer, assim, depende muito do swell, mas se for o que a gente tem visto nos últimos anos, o que a gente pode dizer? Que o John John e Margaret River vai dar muito trabalho, porque além de ter sido campeão ano passado, ele foi vice quando perdeu do Mineirinho. Então ele é um cara que em Margaret tem um surf acima do nível dos outros. Pode perder? Pode. Tem o Sebastian Zietz, tem o Julian Wilson, tem os caras que se encaixam também em Margaret. E em Snapper Rocks, como eu falei aqui antes, está mudando. Assim, é difícil você dizer. O Felipe Toledo, como o Marcelo falou, fez uma apresentação de gala. Mas no ano seguinte já tinha cara que estava chegando perto dele. Se machucou contra o Matt Wilson, quando o Matt Wilson ganhou, mas ele já não estava assim, se dispor, o cara vai ganhar. Ele é favorito, mas ele já estava com um nível um pouco mais baixo. E o John John, ano passado, surfou muito bem. Para mim, ele não perdeu do Matt Wilson na semifinal. Ele poderia ter ganho. Então, eu acho, cara, que esse ano é um ano que depende muito do mar de Snapper Rocks. Se for igual ano passado, eu apostaria no Medina, que foi, para mim, o melhor surf de backside.
e ele só não chegou na final porque estava aquela magia do Owen Wright, aquele negócio. E o Medina vem esse ano com sangue nos olhos. Então acho que a Austrália vai ser extremamente competitiva. Acho que os novatos, quando entram, já sabem disso, já não tem mais aquela história, vou ali melhorando aos pouquinhos, não. O cara sabe que é tudo ou nada. Então a Austrália vai ser pancadaria. Eu vejo o John e Medina e o Filipinho, os três com uma certa vantagem, pelo fato de serem favoritos nas etapas. Marcelo, eu vejo bem parecido com o que você colocou aí. Eu vejo as 3 ondas com domínio claro de um surfista, podem acontecer zebras. Como o Marcelo colocou, Margarete John, Snapper é Felipe Toledo, tem o Medina ali, mas é Felipe Toledo, e Bells é o George Smith. Então são 3 ondas que tem os seus favoritos, sim, mas, porra, o que é mais comum acontecer são zebras, né, cara? Então essas 3 ondas têm os seus favoritos, e eu acho que os favoritos ao título desse ano são John e Medina, e o Toledo tem que mostrar de vez se ele tá chegando, se ele, que já é considerado um dos melhores surfistas do mundo, ele vai se colocar realmente no patamar de John e Medina, caras campeões do mundo que disputam título e que tem previsão de disputar título pelos próximos 10 anos, ou se ele vai ser um Martin Potter ali, um coadjuvante que vai beliscar um ano. Bom, o Filipinho está num ritmo impressionante, treinando muito. Mas nesse grupo que o Marcelo falou aí de candidatos ao título, eu incluiria 2. Eu acho que o Medina, pelo final do ano passado, vem engasgado, acho que é o grande favorito. Não sei se o John vai querer entrar da mesma maneira, mas também gostou de ser campeão mundial, é favorito. Filipinho, eu acho que vai ser o ano do Filipinho, falei isso em outros programas. Primeiro porque as ondas são muito a cara dele, ele está treinando muito, ele sabe que esse ano é o último ano de pontos corridos, então é a hora dele, né, deslanchar. Eu incluiria o George Smith, que vem sempre ficando entre os top 5 e pode começar numa Austrália muito boa e seguir em frente, até porque Queiramas é uma etapa para ele muito boa, ondas para a direita são o forte dele. E Julian Wilson, que é um cara que há anos está para engrenar e não engrenou. Acho que esse ano é o ano que ele vai chegar lá. Marcelo, aproveitar aqui e te fazer uma pergunta, você que já foi diretor técnico da Brasp e tudo. A WSL já teve a notícia que o Mick Fanning não vai competir depois da segunda etapa de Bells. E ela já anunciou o substituto, Michael Febvre, sul-africano, inclusive muito bacana. Pô, a África do Sul é um país que sofreu anos aí com problema racial. Vai ter pela primeira vez um sul-africano não, um negro, representando, coisa que só tivemos 2 até hoje, Tinguinha e Jojó de Olivença no circuito mundial. Você, como alguém, se você tivesse algum poder na WSL, você acha que ela deve convidar o Michael Febvre para disputar a triagem ou já ter uma vaga direto nessas 2 primeiras etapas, já que ele automaticamente vai estar presente nas outras? Cara, eu acho que essas 2 etapas têm tradição de triagem, então eu acho que seria justo ele correr a triagem, até porque é difícil você chegar para o patrocinador e falar, olha, vou ter que botar um cara aqui porque o outro vai se aposentar. Ele é Quicksilver, não é? Ou não? Se eu não me engano, ele é Quick. Mas assim... Ajudaria, mas é difícil você, na Austrália, enfim... Ele até pode chegar e ser convidado ainda. Acho que é difícil, mas para a triagem, pelo menos, eu acho que o cara devia ser convidado. Agora eu acho que o Mick Fanning pode não desistir não, amigo. De novo apostar. Cuidado, hein? Marcelão, outra pergunta aqui. Então, já que você acha que ele provavelmente não vai estar nas 2 etapas do Michael Febvre, estreante do ano, cara com surf um pouco limitado, sem disputar 2 etapas no ano de estreia do circuito mundial. O que acontece com um cara desse no circuito no final do ano, cara? Tá morto. Chance quase 0. Meu amigo, é difícil demais. Eu acho assim, mas pelo menos ele vai ter uma chance de disputar boa parte do circuito. Quem sabe não ter 1 ou 2 bons resultados. E assim, talvez se classificar lá na portinha, né? Mas é difícil demais. Não, pois é, a gente falou da Quicksilver, que é a patrocinadora do sul-africano e da etapa de Snapper Rocks, né? Então é isso, episódio de número 73 terminando. A gente vai ficar ligado na etapa primeira do CT 2018, começa dia 11 lá. Dia 10 aqui. Dia 10 aqui, final de tarde, início de noite, manhã do dia 11 lá na Austrália, Snapper Rocks, Gold Coast. Valeu, galera, até a próxima. Um abraço!